Olá, pessoal do Colégio Patrícia Costa. Vamos fazer algumas questões sobre separação de mistura. Então, nós estamos aí na página 66 do livro, já passando o dever de casa, a página 67. Um Erlenmeyer contém um sistema heterogêneo bifásico formado por água, acetona e tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Sabendo que a acetona e água são miscíveis, ou seja, se misturam entre si, e que o tetracloreto de carbono é immiscível, não se mistura com a água e em acetona, e que a acetona é um líquido mais volátil, é aquele que evapora com mais facilidade que a água, assinale o método mais adequado para separar esses três líquidos. Então, veja, água e acetona irão se misturar. Já o tetracloreto de carbono é immiscível nessa mistura, então ele vai ficar embaixo e água e acetona em cima. Os haletos são mais densos do que a água. Cuidado, hein? Cuidado com isso. Então, para a gente separar, é melhor a gente fazer uma decantação, uma vez que são substâncias com densidades diferentes. A decantação, o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. E logo em seguida, já que a gente utilizou um funil de decantação para tirar o tetracloreto, já que ele vai descer primeiro, água e acetona, quando chegar na torneira, a gente vai fechar. E logo em seguida, para separar a água da acetona, a gente faz uma destilação fracionada. Gabarito, letra D de dado para a questão 31. A questão 32. Um professor realizou várias experiências a 20 graus Celsius em um ATM e organizou a seguinte tabela. Então, isso é uma questão clássica, onde ele dá o ponto de fusão, o ponto de ebulição, densidade, solubilidade em água. Lembrando para vocês, a temperatura que ele forneceu foi 20 graus Celsius. A gente vai tentar encaixar essa temperatura na substância A, B, C, D e E para ver qual o estado físico. Por exemplo, na letra A, ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido. E ponto de ebulição é de líquido para gasoso. Essa temperatura aqui que ele forneceu, acompanhando aqui o mouse, ela está inferior à fusão. Só é você ver a escala de números inteiros. Então, ela está inferior à fusão. Então, se essa temperatura está inferior à fusão, nós temos aqui o estado sólido. O estado sólido. Se, por acaso, a temperatura ficasse entre a fusão e a ebulição, ela estaria no estado líquido. E se, por acaso, a temperatura estivesse acima do ponto de ebulição, seria gás. Então, vamos lá. Vamos encaixar 20 graus Celsius. No A, ele está antes da fusão. Então, é sólido. No B, está depois da ebulição. Então, 20 é um número maior do que 15. Então, se está após a ebulição, B é um gás. No C, fica entre menos 30 e 60. Fica aqui, ó, nesse intermediário aqui, ó. Então, é líquido. C é líquido. No D, fica depois da ebulição. 20 graus Celsius é um número maior do que menos 188. Então, no D, ele é um gás. A 20 graus Celsius, D é gás. E no E, fica entre 12 e 95, fica aqui, ó, nesse intervalo aqui. Então, o E é líquido, ok? Então, ele quer agora a incorreta. O estado físico da substância D, a temperatura ambiente é gasoso. D, a 20 graus Celsius, que foi o que ele forneceu, já que 20 está depois do ponto de ebulição, realmente é gasoso. O item A, a letra A está certa. Se misturarmos a substância B com a substância D, a temperatura ambiente, forma-se uma mistura homogênea. Então, veja, a gente tem uma regra na química que diz que semelhante dissolve semelhante. Se a substância é solúvel em água ou se ela é insolúvel. Se ela é solúvel é porque é polar, uma vez que a água tem polos positivos e negativos. Se ela é insolúvel em água é porque a substância é apolar, ela não tem polos. Então, água e óleo não se misturam
porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, se você misturar B e D, B é insolúvel em água, D é também insolúvel em água, então forma uma mistura homogênea, porque são duas substâncias insolúveis em água, tá certo. Letra C. A substância mais volátil à temperatura ambiente é A. Olha, A é a substância que tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Então, ela não pode ser a substância mais volátil, ela é a substância menos volátil. Sem dúvida nenhuma, a substância mais volátil é B, uma vez que a temperatura de ebulição, menos 188, é a mais baixa de todas. Então, a incorreta é letra C. Vamos continuar aqui. Na letra D, ele diz, se misturarmos as substâncias A e C e água, formam um sistema difásico, bifásico, com duas fases. O A é insolúvel em água, mas o C é solúvel. Então, o C se dissolve na água e o A não. Então, realmente, tem duas fases, bifásico, como, por exemplo, água e óleo. O processo mais adequado para separar uma mistura de C com a água é a temperatura ambiente e a destilação. C é solúvel em água. Solúvel em água, a gente separa por destilação. Se, por acaso, é insolúvel em água, o líquido é insolúvel em água, aí a gente chama isso de decantação. Então, a resposta dessa ficou letra C. Questão 33. A 33, ele diz que a vanilina, ou 4-hidrox 3-metox-benzaldeído, fórmula C8H8O3, é responsável pelo aroma e sabor de baunilha, muito apreciado no mundo inteiro. É obtido tradicionalmente das vagens, também chamada de favas, de uma orquídea tropical, a Vanillina planifolia. A figura mostra um processo de extração da vanilina a partir de vagens de orquídea espalhadas sobre bandejas perfuradas em tanques de aço usando etanol 60% volume, 60%, 40% de água, como solvente. Em geral, a extração para as duas dura 2 semanas. Então, você tem aqui o processo, né, do vapor, ele vai vai dissolver, né? Ele, na verdade, aqui o que está acontecendo é que ele está dissolvendo, uma vez que tem afinidade pelo álcool. Então, de acordo com o que a amostra figura, a extração da vanilina a partir de fontes naturais se dá por irrigação, decantação é afundar, né? Destilação é quando você tem dois líquidos, aí está sendo extração por arrasto de vapor, uma vez que a substância vai dissolver. Então, o gabarito correto é letra E. Letra E. Não tem nada a ver também a letra D com infiltração. Não tem nada a ver. 34. De uma mistura heterogênea de dois líquidos immiscíveis, como água e óleo, e de densidades diferentes, pode-se obter líquidos puros por meio de quê? Então, a gente, para separar essa mistura heterogênea de líquidos que não se misturam, immiscíveis, a gente tem que utilizar o funil de decantação. Então, no funil de decantação, que a gente viu na teoria do livro, você tem o óleo em cima, por ser menos denso, e a água embaixo. Abre a torneirinha, a água desce, quando o óleo vai se aproximando, a gente fecha essa torneira. Então, é decantação. Não tem nada a ver com sublimação. Sublimação é passagem de sólido para vapor. E filtração é quando você tem líquidos e sólidos, e o sólido é insolúvel, como, por exemplo, água e areia. Então, a resposta dessa questão é letra B de bola. A tecnologia trouxe para o ser humano benefícios extraordinários. Por exemplo, antes dos aspiradores de pó, era bem difícil retirar a poeira e outras sujidades dos pisos, tapetes, carpetes e estofados. Os aspiradores de pó convencionais são capazes de separar misturas heterogêneas, sólidos e gases. Letra A, a gente viu isso na teoria. Então, galera do Patrícia Costa, estuda bem muito, tá certo? E até lá.